Nós temos vindo a falar no livro de Atos, desde o capítulo 13, estamos no 16º capítulo agora. Vou parar no próximo capítulo. Foi essa a faixa que estivemos a discutir sobre missões. E o próximo domingo será o meu último sermão no livro de Atos. E continuaremos em outras séries que Deus for colocando no coração. Mas isso é o que tem vindo a seguir. Vimos a primeira viagem missionária de Paulo, como a igreja em Antioquia despede com todo o apoio a Paulo e Barnabé para que eles fossem a obra que o Senhor os tinha indicado, e eles trabalharam e voltaram, reportaram para a igreja de onde saíram, a igreja que os encomendara, e voltaram, relataram como Deus tinha feito grandes coisas nessa viagem missionária. E entendemos que essa foi a maneira como Deus trabalhou, mas acontece que quando a gente chega no capítulo 15, há uma situação aí um pouco complicada, em que alguns, entre os judeus, entre os fariseus, eles vão para as igrejas dos gentios, e quando chegam lá e começam a dizer, olha, a salvação não é só pela fé, é fé mais alguma coisa, fé mais as leis mosaicas, a circuncisão, entre outras coisas. Então foi a nossa caminhada, terminamos no capítulo 39 do capítulo 15, onde a igreja deu algumas orientações. O que é que não só lidaram naquele concílio em Jerusalém sobre matérias de salvação, que geralmente estão abordadas no capítulo 15, de 1 a 6, mas em frente começaram, depois de ouvir o testemunho de Pedro, de Paulo e Barnabé, e próprio Tiago, citando o Velho Testamento, começaram a perceber que o Espírito de Deus não só trabalhava entre os judeus, mas também ele opera no meio de todos os povos. E deram algumas recomendações sobre a comunhão, como é que o judeu e o gentio podiam conviver, e aí deixaram algumas orientações básicas que seriam a via de ajudar esses dois grupos a conviverem como irmãos, apesar de serem judeus e gentios. E continuamos dessa forma, mas capítulo 16, ou mesmo antes, no capítulo 15, versículo 40, começa a descrição da segunda viagem missionária. E falamos na semana passada até o versículo 10 do capítulo 16, onde Paulo, ele, ali quando vai, teve alguma diferença de opinião, que não foi nada pequena, porque houve mesmo uma conversa renhida aí entre os dois, Barnabé e Paulo. E Barnabé, como o homem da consolação, o grande conselheiro, ele leva João Marcos e trabalha com ele, e Paulo sai com Silas, e no caminho encontra Timóteo, que era bem reputado, e o leva. E falamos que até Paulo pede para que ele seja circuncidado. O que está a acontecer agora? Mas aí não tinha nada a ver com salvação, era uma questão estratégica de como entrar no meio dos judeus sem constrangimentos, por uma coisa simples que podia ser feita. Acabaram ficando duas viagens, Barnabé com João Marcos e Paulo com Silas, e a caminho tomando Timóteo para continuar a obra. O propósito todo aqui era reafirmar, fortalecer, encorajar as comunidades de fé onde Paulo e Barnabé haviam passado e haviam estabelecido o trabalho. E isso é imprescindível. É um grande erro estratégico em nossos dias, quando encontramos igrejas, implantam igrejas, mas nunca vão mais procurar ver como é que elas estão a viver, como é que elas estão a progredir. Neste caso aqui, nós aprendemos a importância do acompanhamento do trabalho. Temos Bobole, temos um pouco uma ligação direta com Titaúce e, quem sabe, outros planos que temos para implantar novas igrejas. Nunca esquecer da necessidade de reafirmar a fé dos irmãos, de fortalecer a fé dos irmãos e estabelecê-los na palavra de Deus. Hoje, continuamos ainda nesse contexto da segunda viagem missionária de Paulo. Estamos agora no versículo 11 até o versículo 40, de salientar que é muito interessante. Você e eu podemos ficar um pouco frustrados,
quando estamos todos animados para fazer o trabalho de Deus, e Deus diz, não, você não pode ir para esse lugar. É complicado. Diz o texto literalmente que quando chegaram, passaram pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos, literalmente diz o texto, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. Oh Deus, o que se passa? Não podemos pregar mais, mas Deus tem os seus planos e impediu que eles não pudessem. Tentaram ir a leste, não deu certo, e tentaram descer para o sul, na Bitínia. Também lá, diz o texto, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Quando Deus diz não, Ele tem um grande propósito na sua vida, amém? Nem sempre Deus vai dizer sim para todas as coisas que nós queremos, mas quando Ele diz o não, é bom prestar atenção, é bom escutar, porque Ele tem um plano grande para as nossas vidas. É o que vamos ver nesses capítulos 16, de 11 a 40. Deus está agora numa posição, numa virada radical do trabalho. Ásia era esse berço da civilização e do trabalho que estava a acontecer ao longo desses anos, e agora estamos prestes a ver uma mudança radical, não mais o foco na Ásia, mas agora para a Europa, onde o Evangelho chega até nós nesses momentos. Então a Bíblia diz, no capítulo 16, versículo 11, eu quero que você preste, estou a falar sobre perseverança em meio às diversidades. Paulo não vai encontrar um caminho muito fácil, mas ele vai encontrar uma coisa certa, que Deus está a falar, está a orientar, e ele vai obedecer. E navegando de Troade, versículo 11 do capítulo 16, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, e lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Versículo 27 diz, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já
tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam com a sua casa. E tomando-os eles consigo, naquela mesma hora de noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, e ela e todos os seus. Então levantou-os na sua casa, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse, agora pois saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E então, vindo-lhes, dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa da Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Esta é a palavra de Deus. O texto da palavra de Deus anunciando certamente como os acontecimentos decorrem com homens a quem Deus havia mandado para a missão. Estão numa missão de reforçar e de encorajar os irmãos para que a igreja pudesse ser bem estabelecida. É um grande problema que nós temos hoje. O grande problema na igreja não é só a questão da falta de conhecimento da palavra, mas é também membresia não regenerada, pessoas que não conhecem a Jesus e fazem parte da comunidade de fé. E a igreja precisa de trabalhar arduamente para que esses males possam sair. Paulo e Silas certamente estavam numa missão nobre de poder ver a igreja a se fortificar, a se firmar e a poder avançar e poderem continuar a ver realmente o que Deus ali queria fazer no meio do povo. O importante para você e para mim é entendermos isso, que a nossa fé tem que continuar a crescer. E veja que Paulo havia sido chamado para poder atender a um pedido vindo da Macedônia. É interessante que neste momento algumas coisas aconteceram ali. Há uma liderança do Espírito Santo, o mesmo Espírito que tinha dito que não deviam avançar, agora ele abre uma oportunidade, como vimos no versículos 6 e 7, e há uma chamada clara do Espírito Santo no versículo 8 e 9, onde o Espírito está a os conduzir, ouvindo o convite. E a grande convicção da chamada do Espírito Santo de Deus ali tomou, no versículo 10, a vida de Paulo e Barnabé. E é interessante, o versículo 11, onde nós começamos, é um versículo que começa com uma mudança. Naquele dia diz aí exatamente o que está acontecendo. Há uma obediência imediata à chamada do Senhor. Deus está a orientar essas pessoas, Paulo e Silas, para avançarem, para fazer a sua obra, e eles imediatamente obedecem à voz do Espírito de Deus. Não sei você e eu, Deus ainda continua a chamar-nos. Ainda há vozes dos que estão na Macedônia de vinde e nos ajudem. A questão é se tu ouves a chamada e respondes. Por exemplo, estamos aqui a começar um novo triênio, vai ser importante que nós respondamos quando formos ali solicitados a procurar nos envolver com atividades, estarmos com as nossas mentes abertas, corações abertos e dispostos a ouvir o que Deus quer fazer através de nós. A primeira coisa que eu quero ver nessa perseverança em meio às atrocidades ou diversidades, a primeira coisa que eu quero que você veja é que os planos divinos transcendem
as nossas expectativas. Versículo 11 a 15. Os planos divinos transcendem as nossas expectativas. Versículo 11 começa: e navegando de Troade, que essa cidade agora se torna um ponto crítico para a virada de trabalho para a Ásia e agora indo para a Europa. Fomos correndo em caminho direto para a Samatrácia e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade da parte da Macedônia e é uma colônia. Certamente a voz, o convite tinha vindo da Macedônia, a expectativa é grande. Deus, essa porta está fechada, a outra está fechada, mas há uma porta aberta, transcendendo as expectativas e todos os planos humanos. Os teus planos não estão selados a ponto de que Deus não pode mudá-los. Deus tem um propósito, Deus tem um plano para a sua vida. A questão é se você escuta a voz de Deus. Então, pense nisso. Os meus planos estão nas mãos de Deus. Do homem são os preparativos do coração, mas a palavra final vem da boca do Senhor. É Deus quem dirige os seus planos. Os passos de um homem justo são conduzidos pelo Senhor, diz o salmista, capítulo 37, versículo 23. E certamente esses homens estavam a experimentar isso, que os nossos planos precisam de subjugar-se aos planos de quem? De Deus. E eles podiam ver como o plano de Deus é transcendente às expectativas humanas. Então, nós lemos como Paulo agora e Silas vão e começam a trabalhar. O que eles fazem? Eles simplesmente obedecem a Deus e vão para onde estão sendo conduzidos. Você e eu precisamos de estar prontos a ouvir a voz de Deus, e ouvindo a voz de Deus, precisamos de não só responder que aceitamos a chamada, mas a prontidão com que nós devemos ir. Imagine aqui, Paulo e Silas pensavam: olha, muito bem, vamos encontrar muitos homens ali, uma grande comunidade talvez de pessoas, e quando vão para o lugar da oração, que era costumeiro, um lugar onde tem água, onde os rituais podiam ser praticados, e lá estão, e quando chegam só encontram senhoras. Mas mesmo assim, o plano de Deus foi feito. Sabe por quê? Nós vamos ver que na casa da Lídia, essa mulher que vendia púrpuras acaba sendo, na verdade, um local onde uma igreja é estabelecida. E vemos a conversão dela acontecendo ali. Você nunca deve menosprezar o que Deus está a dizer para a sua vida. Precisa de estar atento, ouvi-lo, obedecer e seguir, porque Deus tem grandes coisas a fazer. Também eles saíram no versículo 13, diz que no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgamos haver um lugar para a oração. E certamente ali encontram as mulheres. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. Há vezes que você vai querer falar e vai estar a anunciar e pessoas fazem ouvidos de mercador e vai acontecer, mas também precisa de prestar atenção àquelas pessoas que vão estar atentas para ouvir a mensagem. Neste caso, a Lídia é esse exemplo de alguém que quando Paulo estava a falar, ela ouvia, foi atenta à mensagem pregada. Diz que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Não é tua nem minha obra abrir o coração dos homens, mas é tua e minha responsabilidade anunciar a mensagem. E Deus é quem vai operar para que as pessoas respondam positivamente. Vamos ver no capítulo 17, mensagens, situações semelhantes. E no versículo 15 diz: depois que foi batizada, ela ouviu a mensagem, ela recebeu a mensagem e ela foi salva, mas ela decidiu tornar-se pública a sua fé diante dos homens. Porque o texto diz que depois que foi batizada, ela e a sua casa nos jogou, dizendo: se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ela foi batizada. Dentro de algumas semanas estaremos aqui batizando alguns irmãos, algumas irmãs. O batismo é um ato público.
simbolizando a nossa morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida com Cristo. O batismo não salva ninguém, mas ela é importante, ela é imprescindível na nossa caminhada cristã. Alguns dizem que os batismos não salvam, então por que ser batizado? Não importa, não é isso a situação. A única questão é que o batismo, embora não salve, mas é um ato de obediência. Que nós estamos a dizer, Jesus deixou as ordenanças, o batismo é a ceia do Senhor, e como o seu povo, nós o seguimos e em obediência praticamos essas ordenanças. E assim foi com a Lídia, e ali ela hospedou a igreja. Um coração aberto, disponível, pronto para poder servir, mesmo sendo novo convertido. Já imaginou isso? Você e eu temos que pensar, não precisamos de ter muitos anos de vida cristã para começarmos a ser úteis para a obra, amém? Podemos ser úteis mesmo na fase mais tenra da nossa caminhada na fé, como a Lídia nos dá o exemplo. Não é só porque ela tinha recursos e tinha, provavelmente, a sua casa devia ser grande o suficiente para acomodar os irmãos. Mas a questão não é essa. A questão é a prontidão e a disposição de podermos a seguir o que Deus faz. Olha, nós precisamos de continuar perseverantes, mas temos que entender que os planos dele sempre transcenderão os nossos. A segunda coisa que eu quero fazer uma observação, no versículo 16 a 26, a oposição é inevitável no cumprimento da missão. Não vai faltar oposição. A oposição é inevitável, que o digam os missionários que andam de lugar em lugar, que digamos nós que lá na escola ou no trabalho, como há oposição à fé cristã. A oposição é inevitável no cumprimento da missão. O versículo 16, segunda dizendo, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são os servos de Deus. Parece que eles estavam a fazer mesmo propaganda pela missão do Evangelho. E certamente não estava no Evangelho, mas estava a realmente anunciar aquilo que Paulo e Silas representavam como servos do Deus Altíssimo. E isto aconteceu várias vezes, aconteceu por muitos dias, diz o texto, e isso perturbou a Paulo. Em outras palavras, é melhor, pare com a sua propaganda, nós temos uma missão aqui. E quando Paulo olha para ele ali declara esse espírito para que ele abandone a criança, dizendo, em nome de Jesus Cristo, e mando que saias dela. É uma autoridade que você não pode ter, mas é uma autoridade que vem do céu. Lembra quando os discípulos, depois da ressurreição de Jesus, estiveram no monte que Jesus designara, lembram? O que aconteceu? Jesus veio para ele e disse, toda a autoridade é me dada nos céus e na terra. E depois ele começa, não só mostra essa autoridade, ele depois dá uma estratégia de ir, à medida que estão indo, fizessem discípulos de todas as nações e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que os tenho mandado. Então, lembra que no meio de tudo isto, ainda que haja oposição, tu tens a autoridade que vem do alto e precisas de usar essa autoridade. Há um problema com essa questão da autoridade. Algumas pessoas dizem que podem até decretar para Deus fazer o que bem entendem. Recentemente, aconteceu, nas eleições recentes no Brasil, vocês devem ter percebido o que aconteceu com as igrejas. Alguns demandavam de Deus que a eleição fosse num sentido e não no outro, e começaram a declarar, e profetizar, e anunciar, mas Deus age como Ele quer agir, não age como nós entendemos, e muitas vezes a nossa fé pode ser oposta quando nós pensamos em usar o nosso próprio poder e autoridade, mas temos que estar debaixo da autoridade de Deus. E Paulo fez o uso dessa autoridade de Deus, e Deus agiu, não coagido por ninguém, mas porque ele já tem a autoridade para agir de forma miraculosa, como aconteceu. Sai o Espírito e vendo seus senhores. Veja agora, há uma oposição. Quando
as coisas das trevas são agitadas, quando as trevas são tocadas, o que vai acontecer? Certamente é uma oposição. A luz vem, as trevas têm que fugir, mas não falta oposição. Diz o texto que os senhores dessa menina, quando viram que a esperança do seu lucro havia se perdido, o que fizeram? Prenderam a Paulo e a Silas e os levaram à praça. Praticamente o que eles queriam era que houvesse um motim e que as pessoas pudessem sabiam qual seria a reação da multidão. Era mesmo vingar-se completamente. Há vezes que você e eu vamos sofrer oposição assim. Há vezes que nós não vamos ser das pessoas as mais populares onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, onde nós vivemos. Vamos ter pessoas que vão se opor e podem até criar histórias para que nós possamos sofrer atrocidades. Mas temos que continuar perseverantes, mesmo quando a coisa acontece assim. Lembra antes? Paulo já foi deixado por um homem meio morto lá, lembra? Tiraram ele da cidade e deixaram quase que um homem morto e os irmãos vieram e sabemos que ele continuou e estava a pregar em frente. Perseverança é um marco na vida de Paulo e os seus companheiros nessas viagens missionárias. E penso que essa perseverança não é só para aquele tempo, mas a perseverança deve ser marca para você e para mim que seguimos a Jesus. Não vamos ter a mesma situação onde sermos levados à Praça da Independência, pessoas virem e começarem a fazer coisas que não deviam ou começarem a nos assolar. Pode não ser isso. Poderá haver outro tipo de perseguição e de oposição. Lá no serviço, por causa da tua fé, podem agir diferente, não? Podem te olhar diferente. Pensam que você está aí no meio, não está a seguir, não está a conseguir deixar as coisas acontecer como eles gostaram que fosse, você vai ficar o inimigo. Por quê? Porque você defende a fé. Você quer viver em conformidade com a palavra de Deus. E aqui acontece, eles são maltratados, diz o texto, foram maltratados, levados à praça e finalmente levados aos magistrados. E eles retiraram-lhe as roupas e açoitaram a eles. Esses sofreram esses maltratos. Eles foram açoitados. Mas o plano de Deus não foi obstruído por causa desses maltratos. Deus continua em ação. Mesmo quando você e eu sofremos, de algum modo, o plano dele vai acontecer. Veja, aí Lídia foi salva, e agora, quando eles são levados à prisão, diz o versículo 23, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Estavam no BO daquela época. Mesmo muito pesada a situação, colocados no momento. Você podia ter pessoas que ficavam por fora e outros ficavam lá dentro. E havia pessoas que eram colocadas bem lá embaixo. E era o caso de Paulo e Silas. Estavam numa situação das mais difíceis, que não tens condições nem que queira de poder furar aí para sair para algum lugar. Era difícil. Num lugar difícil, você vai sofrer às vezes situações difíceis. Os missionários sofrem muita coisa quando vão no campo missionário. Em alguns cantos eles começam, ou seja, mas é simples, é só uma comida diferente, é só uma cama diferente, mas mesmo assim é diferente e é difícil. E às vezes podem ter oposição de várias ordens, mas a questão não é tempo de desistir, amém? Não é tempo de desistir quando as atrocidades vêm, quando as adversidades ocorrem, quando a oposição ocorre. Não é tempo de desistir, é tempo de clamar a Deus. É tempo de ouvir Jeremias dizendo, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque Deus está no negócio de fazer grandes coisas por aqueles que o amam, amém? Ele está conosco, Ele quer o bem nosso, mesmo quando passamos por momentos difíceis. E Paulo está nessa situação. Veja o que está a acontecer. É uma situação muito interessante. Ali estão eles e perto da meia-noite, Paulo e Silas, em vez de ficarem murmurando, choramingando, lamuriando, o que acontece com Paulo e Silas? Diz o texto, oravam e cantavam hinos a quem? A Deus. Não era tempo de ficar lamuriando, não era tempo de ficar pensando em outras coisas, era voltar-se na pessoa certa, na direção certa, na fonte genuína de todo o apoio que eles podiam precisar.
Quando você e eu nos encontramos em alguma dificuldade, em alguma circunstância, não é tempo de desistir ainda, é tempo de olharmos para Deus. Elevo os meus olhos. Né? De onde é que virá o socorro? O socorro vem de quem? Vem do Senhor. E você precisa de elevar os seus olhos para Deus, olhando para Ele, porque só Ele pode ajudar. E diz o texto, oraram e cantavam. E o interessante é que, quando oravam e cantavam, na verdade, estavam a continuar a missão dele de pregar. Por quê? Veja o texto. E os outros presos os escutavam. Quando você mantém o seu testemunho, a sua atitude positiva, não estou a falar do pensamento positivo que anda aí na rua, não estou a falar. Estou a falar aqui a questão de você ser sério no que Deus chamou para fazer e ficar firme na chamada de Deus e deixar que Deus seja Deus a despeito das circunstâncias. E o texto diz, os outros presos ouviam cantar. E diz o versículo 26, Deus intervém em meio à oposição. Deus está presente e Ele nunca vai deixar, certo? A palavra de Deus diz, Ele nunca nos deixará e nunca nos desamparará. Ele vai estar conosco em todo. Às vezes nós sentimos assim. Sentimos o contrário, a situação é dura aqui. É complicada a situação, estamos em uma situação difícil. Lembra Paulo, quando estava nos últimos dias, quando escreve... na segunda carta a Timóteo, os seus dias estavam indo, lá no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8, Paulo dá uma palavra de encorajamento a Timóteo, diz, os meus dias já estão contados, eu já vou a Languém daqui a pouco, mas o que eu tenho que dizer para vocês é que não pode desistir, continua a pregar a mensagem, persista, há aí um galardão te aguardando, não só a mim, mas todos que amam a sua vinda, diz a palavra de Deus. Então, não é tempo de desistência, é tempo de continuar perseverante, mesmo em meio a atrocidades. E foi o que aconteceu. Deus interveio, versículo 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Uau! Deus agiu naquela época, nessa segunda viagem missionária. O mesmo Deus de Paulo e Silas é o mesmo Deus de hoje, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Esse é o tipo de Deus que nós temos. Então, mantenhamos a nossa perseverança. A terceira observação que eu quero fazer, do versículo 27 ao versículo 40, é encorajamento em meio à adversidade virá do alto. O encorajamento em meio à adversidade virá do alto. Vimos aqui, quando Paulo e Silas continuaram fiéis a Deus, focalizados em Deus, voltados para Deus, mesmo no meio disso, Deus interveio. Versículo 27 diz, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Por quê? Naquele contexto, se o carcereiro pudesse deixar escapar esses prisioneiros, o que ia acontecer? Ele é que ia pagar, não em dinheiro, mas a sua vida ia ser dizimada. Então ele sabia, antes que isso aconteça por outras formas, eu próprio posso fazer, tenho instrumentos para tal. E então levou a espada pronto para matar-se. E ele quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Paulo, usando de misericórdia, ele diz, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal. Paulo estava dizendo, não morras antes que ouças o Evangelho. Ainda há chance para que você possa ouvir a mensagem. Não morra, não se mate, que todos estamos aqui. Versículo 29 vai dizer, e pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? Podia-se alguns pensarem que estão a dizer, há uma maneira de você me colocar em algum avião para uma terra que eu vou e mude a minha identificação. Não é isso que está a pedir. Ele mesmo ia ser morto, mas agora, diz agora, o que eu posso fazer para eu ter salvação? Porque Paulo havia dado o testemunho, Silas havia demonstrado que mesmo em circunstâncias difíceis, podiam continuar a confiar nesse Deus. E o Deus desse Paulo e Silas fez uma coisa extraordinária que fez com que o prisioneiro, o carcereiro, pudesse ver, há um Deus aqui.
Se esse Deus pode libertar o homem que estava no lugar mais difícil de ser tirado nessa prisão, esse Deus tem alguma coisa também para me libertar a mim. E então Paulo e Silas tomam o ensejo e eles ali apregou a mensagem. Diz o texto, Paulo, depois de dizer que estamos aqui todos, não se mate, e o homem vem e diz, o que devo fazer para que eu seja salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Não há maior e melhor libertação que o homem pode ter do que a libertação do seu pecado para ter a vida com Jesus para sempre. E a tua e a minha missão é denunciar o erro, anunciando a verdade. Essa é a nossa missão. Denunciando sempre o erro, denunciando sempre o mal, mas denunciamo-lo anunciando a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade fará o quê? A verdade vos libertará. Essa é a missão que tu e eu temos, de denunciar o mal, mas não fazendo qualquer outra coisa, senão anunciar a mensagem digna de ser anunciada, mensagem de salvação, de libertação total. E este homem agora estava à beira de ver uma mudança radical da sua vida, com a mudança que havia de ocorrer depois de ouvir a mensagem do Evangelho, que só crendo em Jesus, este homem e a sua família podiam ter uma liberdade total. Sabe, depois da salvação, depois que eles aceitam Cristo, sabe o que ia acontecer agora? Ainda que o matasse, já tinha passaporte para viver para sempre. Amados, há grande alegria para nós em sabermos que, apesar das lutas que nós sofremos nessa caminhada, uma vez que nós fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, uma vez que nós estamos do lado dele e podemos chamar Abba, Pai, porque nós somos do Senhor por meio da salvação derramada por Jesus, sabe o que vai acontecer? Você não tem medo de morte, ok? Não estou a dizer que você tem que morrer precipitadamente ou de uma forma antecipada. Morra assim quando chegar o tempo, mas seja qual for o tempo que isso vai acontecer, será um homem, uma mulher livre e pronto para adentrar a presença do Senhor para sempre. Isso deve trazer encorajamento para ti. Que apesar das atrocidades, apesar de tudo, há aqui o encorajamento que vem de Deus. Qual é o encorajamento que encontramos aqui? Paulo podia ficar agora, o que vai acontecer? Deus interveio através do terremoto e Deus agora liberta alguém que podia morrer sem Jesus. Que encorajamento! Você e eu devíamos ter a maior alegria quando nós podemos conduzir uma alma a Jesus. Quando nós podemos anunciar a palavra e ouvindo a palavra, essa alma é salva. É o que Paulo e Silas fizeram aqui. Aqui não houve mais nada, só diz, se tu crês no Senhor Jesus, e tu serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram, diz o texto, e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam na sua casa. Amados, chegarão os últimos tempos quando as pessoas não mais querem ouvir o Evangelho. Seus ouvidos vão ter comichão para ouvir todo tipo de outros ensinamentos, exceto a verdade. E tu tens a verdade, não só conheces a verdade te libertou, não só te libertou, mas foste comissionado para que, levando essa mensagem, apregoando-a, vidas também sejam libertas, sejam salvas, transformadas e possam ter a esperança de adentrar a presença de Deus. Que privilégio é nosso. Não pensa que esses missionários que vêm de longe vêm aqui para um passeio. Eles sabem a missão. A missão é levar o Evangelho para que as pessoas não salvas e as pessoas que estão a um passo para entrar no inferno possam ouvir a mensagem libertadora. E por essa mensagem libertadora, elas se juntam a nós, que já a conhecemos, e juntos iremos à sua presença. Se voltar antes, se morrermos antes de Cristo vir, mesmo assim, haverá o arrebatamento e nós ressuscitaremos e estaremos com Ele para sempre. Se Ele vier em vida, nós vamos ser arrebatados e vamos estar com Ele. Amados, não há problema, de uma ou de outra forma, estás seguro. E isso devia trazer encorajamento para ti e para mim. Saber que nós estamos a caminhar seguros, porque maior é aquele que habita em nós, ainda que venham essas lutas na nossa vida. Portanto, ser perseverante. E diz o texto,
E tirando fora, disse a senhores, o versículo 32 diz, e lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam com ele em casa, e tomando-os ele consigo, ali serviu-lhes, ficaram em casa, os costumes foram praticados ali, ficaram em casa, e diz o texto, logo foi batizado, e ele e todos os outros. Passaram pela classe de novos convertidos, catecúmenos, passaram muitos meses lá, 13 lições, depois foram batizados, como algumas igrejas fazem, incluindo uma que eu conheço. Mas sabe o que? Não precisam de passar por essas coisas. Quando eles clamam, se podem professar a fé em Jesus Cristo, podem ser salvos. Lembra no capítulo 8 de Atos? Ali temos, lembra a história? E estamos vendo um homem, Filipe está passando, e ali o homem ouve a palavra e diz, agora está aqui as águas, o que impede que eu seja o quê? Seja batizado. Vai lá no capítulo 8 e vai ver isso. E foi batizado imediatamente. Como eu queria ver, se estás aqui esta manhã, se houvesse água aqui e levantasse a sua mão, eu quero estar Jesus Cristo, e eu podia te batizar nesta hora, não há nenhum problema. Depois eu te pôr na classe para te orientar de como conhecer a verdade. Ok? A classe que nós damos aos novos convertidos é orientação ao batismo, orientação à membresia, mas não é classe condicional para o seu batismo. Pastor, você virou o quê? O que aconteceu na sua cabeça falar assim? Estou a falar assim, está aqui no texto, não é isso? Não está aí? Foram batizados imediatamente. Aconteceu com a Lídia, aconteceu com o homem no capítulo 8, aconteceu agora com esse carcereiro e a sua família. E nós, igreja, fazemos o quê? Fica aí 3 meses. Vamos dar exatamente 13 lições. E depois de 13 lições, nós vamos fazer decorar alguns versículos. E vamos te fazer decorar algumas lições. E depois vai nos dizer, tudo apela ao intelecto. Fica aquela viagem daquele sacerdote, a viagem mais longa, meu irmão. É a viagem da cabeça ao coração. Tudo está aqui na cabeça. As lições são assim. Quem é Jesus? O que é a Bíblia? O que é o dízimo? O que é aquilo? É tudo apelando ao intelecto. Nada vem para atingir, impactar a cosmovisão da pessoa para que haja uma transformação de dentro para fora. E esta pessoa convicta dos seus pecados e arrependimento e aceitação a Jesus e caminhando com Ele, possa ser um homem, uma mulher transformada que se junta ao povo de Deus e caminham juntos para anunciar nada mais senão a mensagem de salvação. Quantas vezes levamos, alguns desistem porque não conseguiram participar das 13 lições, então não conseguem ser batizados. Eu quero dizer para você, eu vou continuar, eu sou muito comprometido com o discipulado. Não importa, te batizamos, mas vamos continuar a discipular para que você cresça na fé. Ainda hoje, na classe de orientação, eu estava a falar com eles, nós precisamos de ter as disciplinas espirituais, porque continuamos estreitando a nossa relação com Deus. E neste caso, aqui aconteceu, batismo vai acontecer. Eu quero, se você crê em Jesus, nós vamos te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque assim a palavra nos deu para fazer. E diz o texto, então levando-os a sua casa, lhe expôs à mesa, e a sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. O homem queria se matar, agora se alegrou. Por quê? Porque ele foi liberto do caminho da perdição para a vida. E sendo já dia, os magistros mandaram, começaram a dizer, tinha lá aqueles homens lá. Eu acho que eles deviam estar já com medo. Como é que esses homens conseguiram ter a cadeia aberta? O que está a acontecer? Não sei, se fossem como africanos, já deviam dizer assim, os hipócritas, fiquile, já chegaram esses espíritos ali. Então, eu não quero nada ver com eles, manda lá aquelas logo o mais rápido possível, porque eu não quero ser atingido com isso. Mas só que aqui não era hipócrita, era Deus já intervindo. E viram que Deus de Paulo, Deus de Silas, era um Deus todo-poderoso, e ficaram trêmulos, e começaram a querer despachá-los. Paulo disse, olha, não, aguenta aí. Você nos fez açoitar no meio de toda a multidão, você nos colocou numa situação desprezível e agora você nos diz que vai. Lembra que o cidadão romano tinha um trato específico e eles transgrediram a maneira como o cidadão romano devia ser tratado, e Paulo era tanto um judeu da gema e um romano da gema ao mesmo tempo, e ele não podia ser tratado assim, mas o trataram dessa forma. E Paulo disse, açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora.
Sabe, daqueles oficiais que te levam para cadeia ou te condenam sem você ter nenhuma culpa. Andou por aí, alguém estava a me contar, meu sobrinho estava a me contar, que andou aí nas mídias, o bafômetro, é isso que chama? Quando querem medir o índice do álcool, dizem que pegaram aquilo, fizeram um spray de alguma outra coisa lá na coisa e puseram e saiu. Está vendo, senhor? O senhor está... Não, era a senhora está bêbada, high índice, está lá em cima. Ela disse, beber? Eu não bebo. Eu bebo só água. Então, quando falaram para ela e ficaram aí discutindo, podem tirar o outro teste para vermos se realmente esse teste está certo, porque pode falhar. E quando fizeram a segunda vez, a mulher estava 000, estava tudo ok. Mas já queriam algum. Quantas vezes nós somos condenados? Não importa a nossa condenação, mas importa que nós continuemos, mesmo assim, fiéis a Deus. Me lembro como hoje, no tempo da Páscoa, Fabiano Fernandes, alguns devem conhecer, Dr. Fabiano Fernandes, ele está em Portugal agora, com a irmã Luciana, que estava aqui há pouco tempo, e naquele dia, era tempo da Páscoa, em 1980, nós estávamos no corredor, aí no passeio da igreja, estávamos com alguns panfletos, esse panfleto tinha um túmulo aberto, e quando estávamos lá parados, Fabiano estava do outro lado, eu estive do outro lado, o senhor veio para mim, e eu apareci. Nunca dávamos um panfleto antes de conversar com eles. Falamos com eles, saudamos, e comecei a falar o que nós estávamos a celebrar. O senhor era, naquela época, era chamado SNASP. Então o camarada veio, olhou, vestido a paisana, o camarada veio e disse, são vocês que mobilizam pessoas para ir à igreja? Eu disse, não, meu senhor, nós não mobilizamos ninguém para a igreja, nós estamos a anunciar o grande evento já acontecido na história, é que Jesus morreu e ele ressuscitou, e nós estaremos celebrando amanhã a Páscoa. A conversa começou a ficar intensa, Fabiano viu que não era uma conversa de partilhar o evangelho, estava um pouco complicado. Ele veio, juntou-se a mim, começamos a falar com o homem, nos levaram a pique, aí na beira. E certamente na Pique é um lugar que você vai, geralmente devia ser uma viagem e sem volta. Muito complicado. E nós sentamos até depois da meia-noite, nossos familiares muito tristes, sem saber onde nós estávamos. Não tínhamos celulares, ok? Não tinha como dar um WhatsApp naquela época, estávamos sem nada disso. Então, nem nos davam o telefone de lá, da Pique, nem de onde. Aí ficamos. Eventualmente, depois de algum tempo, o senhor disse, podem ir para casa, mas amanhã muito cedo venham aqui porque o inspetor vai estar, hoje não está aqui. E quando voltamos na segunda-feira de manhã, quando o inspetor já devia estar na segunda-feira, nós chegamos. E o inspetor, os pais dele eram presbiterianos, mas ele era muhedene. Então o que ele faz? Ele olhou para nós e ele disse, vocês não podem fazer isso. Podem ir, mas não façam mais. Eu disse, eu já li uma história semelhante em algum lugar, no livro que chama Bíblia. Então, assim nos soltaram, não fizeram nada. Mas, amados, não precisa de esperar momentos como esses. Vai acontecer momentos de apertos e podem acontecer. Mas ele disse aqui, não vai nos mandar embora de qualquer maneira, faça de uma forma correta. Você tem direito de falar com autoridades quando está dentro da lei. O que fazem muitas vezes quando você está a conduzir, alguns de nós esquecemos carro de condução em casa, é um problema, você já fica trêmulo quando vê. Mas quando tens tudo, vai no par, bom dia, saúde, autoridade, ideias, elas não vão te fazer nada. Mas quando vê que está tão atrapalhado, provavelmente não tens alguns documentos. Mas quando tens tudo em ordem, não tenha preocupação. Conversa com eles, responda. Se eles quiserem fazer o que devem fazer, vão te deixar ir embora. Paulo disse, eu não vou embora de uma forma desordenada, vou de uma forma cuidada. Então vai o texto. E ele, versículo 38, e os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Sabiam que tinham feito o quê? Transgredido a lei. Nós vemos todos os dias aqui na rua, transgredindo a lei e nos querendo pagar subornos e outras coisas. Não paga suborno a ninguém. Ande com todos os documentos, conduza no speed certo, mesmo quando está atrasado a escola dominical, continua no bom speed, continua numa velocidade certa. É melhor chegar um pouco tarde do que violar a lei para poder chegar cedo na escola dominical. Tem um amém? Eu sei que vocês são da IBM e não fazem essas coisas, mas a única coisa que eu sei é que podemos evitar muitos problemas com isso. Então, vindo, lhes dirigiram súplica. Agora, eles estão a pedir, desculpem-nos,
Hirubalele. É isso mesmo? Meu Xangana às vezes vai embora. O meu professor, o pastor Costa, que dava aula na Universidade de Dona Mondlane, ele foi embora antes de terminar a lição que eu devia aprender. Mas, mesmo assim, perdoe-nos. E aí começaram a pedir perdão, e feito isso, diz o texto, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. Nós não vos queremos ver aqui perto, vão mesmo longe, o quanto possível. E lá fora, e saindo da prisão, entraram em casa da Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. E depois, quem é a Lídia? A nova convertida lá. E a igreja estava aí se reunindo. E os irmãos confortaram. Como nós devemos sermos prestativos uns para com os outros, procurando nos encorajar uns aos outros. A palavra de Deus vai assim, e saindo da prisão, entraram em casa da Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Irmãos, sejamos perseverantes em meio às adversidades da vida. Não vai faltar oposição, não vai faltar dificuldades. Não desista tão fácil. Grande, maior é aquele que está do seu lado. Quando você está do lado de Deus, não há exército nenhum capaz de poder te destruir. Ainda que destruam o teu corpo, não destruirão a sua vida, porque há esperança, não só agora, mas para sempre com Jesus. Espero que sejas perseverante na sua caminhada cristã. Vai ter perseguição, às vezes, de pessoas muito perto, na família. Vai ter perseguição no meio até da igreja. Mas deixa isso de lado. Mantenha o seu foco na direção certa, sabendo que de lá te virá o amparo que precisas, como foi com Paulo e Silas. É o mesmo Deus ontem, no tempo de Silas. É o mesmo Deus hoje e será o mesmo Deus para os dias e meses e anos que virão. Vamos orar? Pastor Assuero. Pai querido, obrigado. Obrigado mais uma vez, São Deus, a forma como o Senhor tem ministrado os nossos corações. Deus, o privilégio que temos de nos reunirmos, a liberdade que temos de como igreja do Senhor. De nos reunirmos para adorar o teu nome, prestar de um culto devido e ouvir a tua voz através da exposição da tua palavra. Ó Deus, pedimos que pelo teu Santo Espírito, não somente durante o dia de hoje, mas a semana que se segue, pelo resto de nossas vidas, possamos ter bem guardadas as tuas palavras em nossos corações. Especialmente nos momentos difíceis, especialmente quando estamos obedecendo a tua voz, fazendo a tua vontade, e as circunstâncias se tornam adversas. Pedimos, ó Deus, que exatamente aí o Senhor nos faça lembrar do quanto nós precisamos perseverar, segundo a vontade do Senhor. Ó Deus, nós não merecemos o teu cuidado da forma como o Senhor tem cuidado de nós. É graça do Senhor, é misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Foi assim sobre a vida de Paulo e de todos aqueles que com eles teve um ministério. E agora pedimos, ó Deus, que o Senhor continue guiando nossas vidas, guiando a tua igreja, o teu povo. Ó Deus, usando os teus servos na ministração da tua palavra, para que nos encorajemos mais e mais à medida que o tempo se torna muito difícil. Oramos assim, ó Deus, com os corações gratos, regozijados no Senhor. E sabemos que tudo isso que nós te apresentamos e te pedimos não é pelos nossos méritos, mas é pelos méritos de Jesus. É assim que nós oramos.